Gabriel Macieira, está começando o Antejogo, podcast número 1, produzido pela Corner. Hoje ao meu lado, sempre ao meu lado, Fernando Martinho e Guilherme Jungestedt. Foi bonito o Jungestedt, Guilherme? Pode ser, tá aceitável, tá passável e vai ficar sendo isso. Deu pra não entender, né? Deu. Sensacional. Então vamos falar de Copa do Mundo, né? A Copa que começa na quinta-feira, falando sobre a abertura de Copa do Mundo, da lembrança de vocês da abertura de alguma abertura de Copa do Mundo. Fernando diz lembrar muito das de 94, né, Fernando? Exato, a Alemanha e Bolívia, né? Que eu lembro que eu estudava num colégio e tinha uma loja de eletrodomésticos do lado, lá em Petrópolis, e a gente foi liberado para assistir, para ir embora para casa, só que não dava tempo para ir para casa, então a gente acabou indo para essa loja, que era musical, que tinha ali, Alvilar, desculpa. E aí a gente assistiu numa de várias televisões que estavam lá, né? Tipo, mas é aquilo, né? Tipo, eu tinha muita expectativa e o jogo não era aquilo que você queria ver, né? Alemanha e Bolívia foi 1-0, quer dizer, a Alemanha não era mais uma força como foi até na Copa de 90, na Copa anterior. E tem essa memória muito clara, assim, não do jogo, mas do evento abertura de Copa do Mundo, né? Toda aquela ansiedade de chegar aquilo ali e ficar bem abaixo das expectativas, né? Talvez pela nossa idade por aí, a gente nos anos 90, 94 tinha 11 anos, se não me engano, 10 anos. Foi a primeira Copa do Mundo que eu lembro assim, 100% de pegar o clima, até tinha os cards. Em vez de ser figurinha, era card. Aquela edição que pegou foi o card, né? Não foi a figurinha. Teve gente que fez, mas não foi aquele furor que era até a Copa de 90 e depois, se eu não me engano, volta em 2006. Teve um hiato aí de 98, 2002 que isso não pegou muito, né? Assim, não tinha essa badalação toda como voltou até a partir de 2006. Em 90 eu completei o álbum, mas eu acho que eu não acompanhei tanto a Copa, embora eu lembre de bastante coisa, assim, né? Até porque 6 anos Não, 94, acho que para a geração que nasceu ali no início da década de 80, sem dúvida foi a Copa. Eu lembro de uma tabelinha. Lembrança mais fresca, que você acompanha, sabe exatamente o que está acontecendo. Todos os resultados, sabe? Então, assim, pontuação dos grupos, depois o chaveamento das oitavas, quartas. Eu lembro de acompanhar muito, assim, com detalhe, porque eu ia atualizando ali. A Copa de 90 tem alguns lapsos, assim, tipo, na verdade, um enorme lapso e algumas memórias muito pontuais, assim, né? Sem dúvida. E depois, em 98, o Brasil campeão, naquela época, o campeão não disputava a eliminatória e abria a Copa do Mundo, né? O Brasil pegou a Escócia. Eu lembro muito bem porque eu estava de castigo morando com a minha avó e lembro que eu tinha que torcer pro Brasil para poder algum dia sair, né? Eu fiquei vendo eu e ela, eu jogando Championship Manager, 98... Não, devia ser o Championship 1 ou 2, ele devia estar no 2. Eu tava amarradão e eu lembro exatamente do jogo, o César Sampaio abriu o Brasil. Um jogo meio ruinzinho também, né? O Brasil e Escócia. Foi pelado. O Ronaldo jogou ali, talvez teve seus lances, mas não apareceu tanto. E tava muito próximo ali depois do corte do Romário, deu uma desanimada. Bebeto e Ronaldo no ataque. Eu não esperava muita coisa do Brasil, não se esperava. Porque teoricamente era o Ronaldo e Romário, né? Eu não sei como é que o Bebeto entrou também, mas Bebeto com a camisa 20, né? Bebeto com a camisa 20. E muitos esperavam que o Edmundo entrasse, né? Porque o Edmundo veio na melhor fase. O Edmundo teve um ano de 97 fantástico, né? Há quem diga até que ele merecia estar entre pelo menos os 3 melhores do mundo, né? Naquela eleição da FIFA ou da France Football, mas ele ficou de fora, inclusive da final, né? Com aquele episódio do Ronaldo, né? Mas o Bebeto foi o titular, fez uma boa Copa o Bebeto, aliás, uma boa Copa, mas o jogo de estreia tem um pouco disso, é muita expectativa, né? E não, seja o Brasil ou não, e você chega lá e não é bem aquilo, porque tem um pouco de medo, né? De sair para o resultado, buscar um resultado e acabar um papelão como aconteceu, né? 4 anos mais tarde do campeão, enfim. Então tem isso, muita expectativa e a realidade é igual aqueles memes, né? Expectativa versus realidade, né? E o Brasil, como não jogou as eliminatórias, eu lembro de muito pouco antes disso. Eu lembro das Olimpíadas de 96, antes dessa Copa do Mundo, que o Brasil pagou aquele mico. Com Bebeto e Ronaldo no ataque também. Com Bebeto e Ronaldo. Mas tivemos alguns jogos, Barcelona e Brasil, eu lembro muito bem que o Rogério Ceni falhou em 2 gols, eu acho que foi em 97 isso. Foi Seleção da Catalunha. Seleção da Catalunha. Que o Ronaldo jogou pelos 2. E o Rogério Ceni parece que falhou. Não, mas teve um Brasil e Barcelona, sim. Teve um Brasil e Barcelona. De preparação da Copa. Eu me lembro, mas eu acho que já era 98, 99. Eu acho que foi pós esse Brasil e Barcelona. Porque eu me lembro que a camisa do Barcelona era a camisa do Centenário. E o Centenário do Barcelona foi em 99. Mas o Ronaldo jogava pelo Barcelona nesse jogo.
tanto que ele joga os dois tempos, um para cada lado. Então Bom, pode ter sido o Ronaldo e Romário. Eu lembro de um Brasil e Itália também, talvez, com o Ronaldo e Romário. Foi o torneio da França, que foi um dos melhores jogos de bola que eu vi, foi 3x3 Brasil e Itália. Exatamente. Mesmo o torneio do 1x1 Brasil e França, que teve aquele gol do Roberto Carlos. É só marcar que foi um gol de falta, um gol épico, eu diria um gol épico, mas não um golaço. Falando um pouquinho também sobre a Copa de 98 com o Brasil, o que vocês lembram dessa Copa? Assim? Foi logo depois de 94, você já tá maior, já dava pra tomar uma ou outra? Pra mim foi uma grande frustração, porque como 94 foi a minha primeira Copa, que eu me lembre, foi assim, poxa, eu tava mal acostumado, o Brasil é o campeão da Copa do Mundo, então, né? Lembrando que éramos menores de idade, então assim, estávamos infringindo a lei se bebêssemos alguma gota alcoólica, hein? Rapaz, eu já fumava cigarro. É sério. E aí, esse jogo Brasil 98 que a gente tá falando, né? Agora, da abertura, Brasil e Escócia. Isso. Enfim, eu lembro do tumulto, né? Quem morava em Petrópolis também tinha aquele tumulto, essas reuniões assim, para ver em bares, ou depois para comemorar também, né? Era o que acontecia muito, né? Perto do Bauhaus de Expansão. E na época de Bauerfest, eu lembro que eu saí do castigo exatamente na Bauerfest Brasil e Dinamarca. Por sermos de Petrópolis, temos essas memórias em comum, né? Assim, sempre em época de Bauerfest, que é uma festa do colono alemão, lá em Petrópolis. Que, aliás, está para acontecer agora sempre, né? Em época de Copa. Copa do Mundo. E eu saí do castigo exatamente nessa época. E 4 anos depois, aquela Copa de 2002, Japão e Coreia, que todo mundo tinha que acordar às 9 da manhã ou nem dormia, né? Tivemos jogos ali 3 da manhã, Brasil e Inglaterra. Aliás, eu achei esse horário o melhor até hoje. Guilherme lembra bem da abertura. Tem lembrança da abertura que não foi num horário terrível, deu para acordar acho que às 8 da manhã começou o jogo. E foi aquele, né, França e Senegal. O detalhe que nessa época a Liga Senegalesa, a Liga Francesa tinha 21 jogadores de Senegal atuando na Liga Francesa, e o Patrick Vieira é um jogador nascido no Senegal. Independente de qualquer coisa, a França veio, né, como franquíssima favorita, apesar da ausência do Zidane na partida. França franca favorita, hein? França franca favorita. Tem uma parada aí. Tem uma coisa musical aí. Mas todos lembram. Isso foi pensado antes. 1x0 Senegal, sacramentou a vitória do Senegal. A França não chegou a avançar, como vocês sabem, para a próxima fase. E isso foi essa performance da França foi mais ou menos o que motivou a que o atual campeão, não mais fizesse jogo de abertura, porque a França chegou para jogar a Copa sem ter feito jogos de alto nível, não jogou eliminatória. A crítica era exatamente essa, né? Você ficava 4 anos, no caso dos sul-americanos era um pouco mais grave, né? No caso dos europeus eles têm a Eurocopa no meio, que é uma competição de altíssimo nível. Então, a França chega com 2 anos de hiato de competitividade. Então, além disso, não jogou o Zidane também nos 2 primeiros jogos, né? Só do terceiro jogo. E a França sai sem fazer nenhum gol. Então, a partir dali começou a se repensar o país campeão não ter a vaga assegurada. E a partir disso, já que você não tem o campeão assegurado, você não pode assegurar também que o jogo de abertura seja pelo campeão. Então, a partir de 2006, o país sede passa a fazer o jogo de abertura. Agora, era bem ruim isso, né? O campeão não fazer as eliminatórias, porque também 4 anos de amistoso e Copa América é chato pra chato cacete. Demais, né? Eu lembro pouco, assim, até de 98 para 2002, mas acho que o campeão... O time da casa já é bem chato, já tá na... Mas não chega a ser uma coisa que você cobre a cabeça e descobre os pés, porque o anfitrião também não vai jogar eliminatória. É verdade, é ruim isso. O Brasil não jogar as eliminatórias... Exatamente, a própria Rússia também não jogar eliminatórias, que também já não é um timaço, entendeu? Já vai chegar já nem de sem longe, jogos né? de alto nível, sabe? Sem nenhum jogo de alto nível aí, não. O Brasil em 2014 que só jogou a Copa das Confederações. Copa das Confederações, foi a grande enganação, o maior tira o doce da boca da criança da história do futebol brasileiro. Em 2001? Não, ou 99? Não, digo a Copa das Confederações de 2013, foi o maior me engano que eu gosto. De 2013, claro, não, você falou 2002, aí eu fiquei confundido nisso. Mas a Copa das Confederações ela sempre se propôs a ser uma mini Copa do Mundo, a ser um esquenta, ser uma preparação não só para o evento, mas também para os países envolvidos ali, para os campeões de cada continente. Só que assim, vinha Tahiti, Iraque, vinham seleções, né, ou iam disputar a Copa das Confederações, fosse onde fosse, que não iam para a Copa do Mundo, né? O Egito disputou algumas, que era o campeão africano, e não ia para a Copa do Mundo, quer dizer, era um evento teste, claro, sem dúvida, mas que enganava muito, né? A Espanha, quando veio jogar 2013, veio passear, né? Veio com um ritmo A Copa das Confederações em 2001,
no Japão, Com o se Leão. eu não me engano, o Leão cai por causa disso, né? Porque ele convoca também vários nomes. Leomar. Leomar, Mas ele E o convoca Ramon, uma galera né? bizonha, assim, o Donizete já tava ali pro final, ele convoca Donizete, porque sai a lista com todos os nomes, não só os que foram. E ele chega e perde pra França, né? Depois na volta, se eu não me engano, ele cai por causa dessa Copa das Confederações. Ele é eliminado, se não me engano, na semifinal. Acho que o mérito mesmo do Leão, nesse caso, saindo um pouco do assunto, foi ter convocado o Adriano, assim, acho que foi o que começou a carreira do Adriano na seleção. Acho que foi O Adriano não foi convocado isso pelo mesmo. Zagallo? Não, acho que Primeiro Não, mesmo? o Zagallo era o técnico do Flamengo em 2000. É. E o Zagallo lança o Adriano. Mas o Leão é quem... Ah, e E aí, mesmo assim Por convocou, isso que eu galera, não- eu não acredito que convocaram esse cara foram na frente do Brasil. daquelas convocações que a gente suspeita, né? Esquema assim, Leomar, só que deu certo, sabe? né, como é que pode um garoto de 18 anos que era contestado no Flamengo, a titularidade dele, né, era contestada, e de repente ele vai para a seleção. Mas foi ótimo para a carreira dele, né? Assim, se havia um interesse de empresários, que a gente já ouviu tanto falar desses esquemas de corrupção interna na CBF para que se convoque tal jogador e não um outro por conta de uma influência de um empresário, pro Adriano fez um bem danado. Agora, depois o que ele fez com a carreira dele é outra história, não tem nada a ver com isso. Aliás, só continuando na Copa das Confederações, então essa foi a última que o Brasil disputou e perdeu, né? Foi a última vez que ganhou a Copa do Mundo também. Mais uma disputou, esperança para os brasileiros. Porque exatamente. depois ele ganha em 2005 contra a Argentina, 2009 contra os Estados Unidos, virada, e ganha em 2013 contra a Espanha. Essa última ele não participou. Existem Então, duas aí- maldições, né? Uma é da Copa das Confederações e a outra é do melhor do mundo também, né? É, o melhor do mundo. O melhor do mundo realmente nunca não vai ganha bem na não Copa, vai não ganha Copa, não vai nem bem e tal. Coisa que eu contesto, mas enfim, porque ir bem é muito relativo, né? Assim, puxando para uma outra discussão, que o Messi não foi bem na Copa do Mundo de 2014. Não, ele jogou pra burro, ele jogou demais. Mas ele não era o melhor do mundo ali de 2013. O melhor do mundo de 2013 foi Ele em Cristiano Ronaldo. 2014, quando ele se machuca, né? Uma das poucas vezes que ele se machuca. Ele vai pra Copa meio cansado ali, não foi essa época? Ele chega até bem, mas ele, inclusive na final, parece que ele tem uma lesão na coxa depois de um chute já na prorrogação ou no segundo tempo, assim. Mas o Di Maria se machuca, né, nas quartas de final, enfim, a Argentina acaba ficando muito dependente dele. Ele já tinha que carregar nas costas e agora sem os jogadores que poderiam dividir ali com ele, né? Mas essas duas maldições, elas estão aí para continuar amaldiçoando. para continuar seguir amaldiçoando. amaldiçoando, Vamos ver se o melhor do mundo, que no caso é o Cristiano Ronaldo, como ele vai na Copa e como vai o time campeão da Copa das Confederações, que no caso foi a Alemanha, passeando, né, com um time B, time sub-20. time B Time da misturado Copinha. misturado com um time que veio para as Olimpíadas também, quer dizer, teve um aproveitamento até interessante de jogadores convocados, eu vi um número legal. O Brasil teve 4 aproveitamentos de jogadores, né? Renato Augusto, Neymar, Gabriel Jesus e, tá faltando um aqui, Marquinhos, que estavam nas Olimpíadas e agora estão também no elenco da Copa. Tá certo que são jogadores, fora o Renato Augusto, titulares e, dentre eles, a estrela, né? Que é o Neymar. Mas a Alemanha também trouxe 4 das Olimpíadas para o elenco de 2018. Então, teve um aproveitamento interessante. Depois dos que foram para a Copa das Federações do ano passado na Rússia, também teve um aproveitamento ainda grande de atletas. Assim. Então, o que a Alemanha fez muito bem, até aquele amistoso contra o Brasil mostrou isso, foi testar nesse período, né, de eliminatórias e competições como Olimpíadas, como Copa das Federações, de testar jogadores e ver o que dá para... Porque teve muita baixa, né? Schweinsteiger, o Lahm e o Neuer com chance de não ir para a Copa. Então, assim, é uma Alemanha que vem um pouco remendada também. Claro que forte, mas sem o Klose, que era referência. Sem o Schweinsteiger, que era o meio de campo Mas ainda assim central. é muito bizarro. Eles têm do Khedira, o Kroos, Thomas Miller, Não, Hummels, Boateng. É uma potência, né? Mas na Euro de 2016 deixou um pouco a desejar ali, né? Porque já era um time envelhecido um pouco, essas peças. Schweinsteiger, o Lahm, que se aposentaram ali. Não tem a mesma fome, né? Sempre assim, né? O campeão mundial não tem a mesma fome. Assim, dificilmente você vê um campeão mundial, uau, vamos Com o mesmo técnico arregaçar de novo 4 anos depois, sabe? Não sei, eu acho que qualquer campeão, eu acho que dá aquela... Eu não consigo enxergar isso, não. O Brasil chegou em 3 finais ali, a Argentina chegou 7-8, 8-6, 90 também. Acho que essa fome é... 8-2 a Argentina chegou remendada. Não, eu se falei não dá, 7-8 para foi, 8-6, assim. Foram 3 finais em 4 Copas, assim. Acho que a fome, ela... Não, mas por exemplo, a Argentina veio para 82 como campeã. Não apresentou nada de uau, maravilhoso, nada. Tinha o Maradona ali que também não apresentou nada. Foi um hiato, a Argentina foi campeã, vum, aí voltou. de 86 para 90... Campeão, não é que o atual campeão vem com aquele
aquela coisa de nós somos o atual campeão, claro, nós vamos jogar aquela bola que a gente jogou há 4 anos atrás. Sabe? Pra terminar sobre a abertura de Copa do Mundo, alguém lembra de algum jogaço, assim? Porque depois tivemos em 2006... Foi a Alemanha e Costa Rica. Foi um jogo interessante mais pela Alemanha, que já era o início desse processo, né? Que encerra-se um ciclo muito claro ali do futebol alemão na final de 2002, que era um time que não apresentava nada, você tinha só o Ballack ali, que era alguma coisa que não joga a final. Primeira abertura com o país sede abrindo. O país sede abrindo, 2006, exatamente. E o Kahn era um goleiro velho, né, naquele momento ali, em 2002. E para 2006 se reformula tudo, né? Aí o Lahm faz um belo gol contra a Costa Rica na abertura. Um time que chega às semifinais, perde para a Itália, gol do Fábio Grosso. Fábio Grosso na prorrogação. E, enfim, já era o início desse processo que vai se culminar com o título de 2014 e que eu acho muito contestável também. Eu acho que criou-se um mito em torno da Alemanha que não é bem assim. De fato, eles fizeram um trabalho de base muito interessante, estrutural, assim, sobretudo, né? Com CTs e estádios feitos para as pessoas, né? Para que a população alemã fosse ao estádio e não estádios para que só turistas fossem, que foi o que aconteceu muito com o Brasil, né? A gente olha para os estádios e eles estão ainda preparados para turistas, assim, e acho que é um caminho totalmente errado, sobretudo num país de terceiro mundo com problemas estruturais, né? Então a Alemanha realmente ela revoluciona muito a parte estrutural. Agora na parte do jogo, até chegando em 2014, pulando aqui no tempo, ela não fez uma bela Copa. O 7-1 colocou a Alemanha num patamar que é irreal. A Alemanha teve dificuldade contra a Argélia, dificuldade contra Estados Unidos, se eu não me engano. Passou bem no grupo assim no primeiro, mas os jogos contra Portugal... O Portugal foi um atropelo também. Que Portugal era aquele? Portugal do Paulo Bento, não era isso? Ele foi expulso no começo. O Pepe foi expulso, quer dizer, não teve Contra a Argentina na final, aliás, a Alemanha não joga melhor que a Argentina. Não joga, a Argentina. Ela passa mais tempo assustada e fica. As pessoas tendem muito a achar, porque teve uma bola na trave no primeiro tempo do Hummel, se eu não me engano, que dá uma impressão que a Alemanha estava melhor, mas. Não, nada. A Higuaín perdeu na cara. O Palácio depois, o Messi teve uma finalização em diagonal que não era tão fácil, mas assim, que ele, às vezes... daquelas que ele acerta. Ele encaixa umas dali, enfim. Você vai ver o domínio, assim, posse de bola, inclusive contra o Brasil teve maior posse de bola também, né? Mas assim, esse número não quer dizer nada. É mais assim, a performance mesmo, assim, o 7-1 colocou a Alemanha num lugar que não era para estar, assim como o Brasil também não tinha essa distância toda no 7-1, sabe? Obviamente. Não, o 7-1 foi um resultado psicológico, não foi o 7-1 porque a Alemanha deu um banho de bola e meteu 7, o Brasil não conseguiu jogar e comeu 7. Até desviando aqui do nosso roteiro, mas o 7-1 colocou, acho que foi um tabefe moral para o Brasil que ele merecia tomar esse tabefe. Claro, assim. O que eu vejo de treinadores agora surgindo, né? Zé Ricardo, Jair Ventura, quanto a esse melhorou. Carille, Barbieri, que não tem o perfil boleiro, Barbieri, que começa a ter chance. Atlético Mineiro também está com um técnico, o Corinthians com o Loss também, que assume no lugar do cara que era o assistente. O Flamengo também está com isso. É o assistente, o Sub-20 entrou no lugar do Muricy. O Zé Ricardo foi. Sai o Zé Ricardo, vem o medalhão, mas aí ele sai, quer dizer, assume outro cara do time da base, no lugar do Carpegiani, que vem da base também. Isso é resultado direto do 7-1, foi a mudança total, do 7-1. Eu acho que o grande legado do 7-1 é a diferença do perfil dos treinadores, do perfil um pouco mais acadêmico, menos boleiro. E também não acho que uma coisa exclui a outra. Acho que o Abel Braga é um exemplo disso, um cara boleirão e que faz um trabalho excelente, né? O Renato Gaúcho, então, é a antítese do cara acadêmico, né? Mas ele, como a gente defende, né, que esse equilíbrio tem que ser, ele justamente tem uma estrutura por trás ali, um pessoal de scout, até usando drones, né, usando tecnologias para justamente trazer esse equilíbrio. Ele tinha o equilíbrio, o conhecimento da bola ali, né, do vestiário, com a galera que veio estudar, que traz estatística, que traz algum tipo de novidade ali que o goleiro não pegou. Então acho que esse equilíbrio que foi importante, o 7-1 acabou trazendo para o futebol brasileiro. É isso aí. Lembrando que na Copa de 2014 o primeiro jogo foi Brasil e Croácia. Aquele jogo do pênalti contra o Fred, né? Outro jogo muito mentiroso, assim. Não é que o Brasil tenha ido tão mal, mas a Croácia fez um ótimo jogo contra o Brasil. Um gol que, se eu não me engano, o Olic sobe
Pela esquerda e o Marcelo bota pra dentro. Corta pra dentro do gol. Não, é no alto. Ele sobe no alto contra o Júlio César vai com a mão, ele vai de cabeça, ganha do Júlio César sem falta, sim. não usa braço. É verdade. Foi gol. E foi anulado, assim como o pênalti que foi dado pro Brasil também não existiu. Quer dizer, o Brasil foi duplamente beneficiado ali. É engraçado como morreu esse jogo na memória, né? Exatamente. A abertura também não tem uma lembrança assim de... Porque a euforia é muito grande, né? Aquela ansiedade... É só pela ansiedade, porque a abertura geralmente você não vai cruzar dois times parelhos ou duas forças, não sei, representativas no futebol num jogo de abertura. É muito difícil. Vocês acham que isso está errado? Talvez fosse melhor botar um jogo mais importante na abertura por ser abertura? Não, eu acho que a própria abertura já tem... é abertura. Depois da cerimônia, aquele blá 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 todo, tem um jogo de abertura aí é o que menos interessa. Eu acho que é o... Talvez voltar aos dois jogos, porque eu acho que por um tempo não era um jogo sozinho. Se eu não me engano, 2014 foi a primeira vez. Teria que puxar agora, não tô lembrando. Eu acho que 2014 foi a primeira vez. A gente vai 2010 o Uruguai jogou logo depois. A gente falou agora de eliminatórias, já estamos no assunto eliminatórias, né? É uma discussão que vai surgir porque, primeiro, qual vai ser o sentido das eliminatórias se abrirmos para 48 seleções, né? Para a América do Sul vai... A América do Sul acabou, todo mundo entra. Tal como na Europa, a Euro com 24 seleções, você teve a inclusão. Acho que isso é bom para o futebol. Eu realmente sou favorável à inclusão porque é um evento muito grande. Se restringir ele a 32, por que acontece muito? A Holanda vem fazendo um papel péssimo no futebol há um tempo. Mas em 2014 ela foi bem e também não era uma seleção que inspirava muita coisa, mas ela foi muito bem na Copa. E isso serviu também para a Argentina, que vinha aos trancos e barrancos e acabou fazendo uma ótima Copa. Uma Itália da vida, que não se classificou agora, e entra uma Suécia, que é uma seleção fraquíssima, de repente chega numa Copa e faz alguma coisa, não vou dizer de ser campeão. São 7 jogos, mas na verdade é 7 jogos. Que sabe mais ou menos jogar o torneio. Não diria que um time, né? Assim, você tem uma cultura, né? O time não, o time na verdade não, né? Mas que consegue fazer alguma coisa ali. Então, assim, com 48 seleções, né? Tipo, você não vai deixar de fora os principais europeus e aí fica a pergunta, assim, né? Tipo, se vai fazer muito sentido as eliminatórias, né? Vai eliminar quem, né? Você vai acabar... A Europa já está num caminho parecido com isso, com a Liga das Nações lá, né? De fazer uma Eurocopa com primeira, segunda e terceira divisão ao longo de 4 anos, quer dizer... vai ter Eurocopa, digo só para ter uma competição de alto nível. E o caminho aqui você acha que tem que ser parecido, de repente juntar tudo? Mas aí tiraria um pouquinho também O problema é o Caribe, sobretudo o Caribe, mas a América do Norte também, que se a gente unifica com a América do Norte, a gente está tirando vaga deles, né? O que aconteceu na Copa América Centenário deixou muito claro que os 4 semifinalistas eram sul-americanos, né? E a final, de novo, entre Argentina e Chile, quer dizer, Estados Unidos eu acho que está num processo de evolução enorme, tem uma preguiça enorme com o preconceito que há contra o futebol nos Estados Unidos, gente torcendo contra os Estados Unidos irem para a Copa porque não gostam do sistema de liga deles, tá? Não é o ideal, mas por que a Premier League é o ideal? Por que o Brasileirão é o ideal, sabe? Eu acho que tem problemas assim... Fernando gosta da evolução, da inovação no futebol? Não vou dizer inovação, acho que eu gosto de futebol, assim, tipo, se eu moro nos Estados Unidos, eu penso assim, se eu moro nos Estados Unidos, é errado eu torcer aqui pro Toronto FC, eu torcer pro DC United, sabe? Eu moro lá, então assim, cria esse tabu, esse preconceito contra o futebol norte-americano, e que eu acho que ele é muito organizado, eu acho que isso tem que ser enaltecido, na verdade. A qualidade do jogo não é boa, mas eles têm um caminho que... Os Estados tem gente no jogo. Tá sempre lotado em detalhe. Fora a Rússia, os Estados Unidos, agora, mesmo fora da Copa, é o país que mais comprou ingressos para a Copa. A Argentina vem em terceiro ou quarto, se não me engano. Teve uma mudança ali no finalzinho. Os Estados Unidos Rússia, Estados Unidos e Brasil ficou em terceiro na reta final, eu acho. É porque... O Brasil ficou em terceiro lugar e a Argentina em quarto, eu acho, de países que compraram mais ingressos. Eu não sei se o Brasil chegou a passar a Argentina, não. Vale conferir isso aí. Mas o público americano, porque lá é o 5º esporte. Tá bom, mas isso significa gente pra caramba. Gente pra caramba. Muita gente que acompanha futebol lá, o soccer pra eles. E eu acho legal, mas assim... Tem bastante a evoluir. Eu achava que em 2018 os Estados Unidos já tivesse... Eu acho que o melhor time deles que eu vi foi 2014. Em 2014 eles fizeram um belo time, ainda com Donovan já em final de carreira. Mas em 2009, como que o melhor momento do Donovan foi em 2009, né? Aquele jogo contra o Brasil, inclusive, ele joga demais. Foi um pecado proporcional, né? Vou falar proporcional. 3-2. Seria, talvez, se os Estados Unidos tivessem vencido aquele jogo contra o Brasil,
poderia ser o ponto de ruptura com o preconceito dos Falta ganhar, falta ter um título, falta ter uma especialidade. Opa, ganhamos do Brasil. O Brasil, Pelé. Pra eles lá é isso, é o Brasil do Pelé. Exato, né? Eu lembro até que o Ashton Kutcher, daquele ator, ele ficou... Eu lembro do Twitter desse dia que ele ficou sacaneando os brasileiros e entrou... O Chupa entrou ele botou de volta a Chupa e entrou no Trending Topics mundial. O cara foi sacanear brasileiro e depois descobriu o que significava Chupa. Falando de brasileiro, vamos ter aquela bela parada do Brasileirão que o Fernando gosta tanto. Essa pausa é um pouco sem sentido, na minha opinião, assim. Porque poderiam ter jogadores. Tá, poderia, mas não tem, sabe? Então, assim, acho que era um caso de você olhar para você definir isso meio que no dia o deadline lá da convocação da FIFA, lá que você tem que incluir os 23 e ponto final. E ali só em caso de lesão. A partir daqui a gente vê, olha, tem tantos jogadores, esses times vão ser prejudicados. Eu lembro que antigamente, quando tinha amistoso, no mesmo dia de rodada, aliás, voltou a ter, né? Isso também voltou e já adiantando, no ano que vem são 10 pausas que o campeonato, nas 10 datas FIFA, o campeonato não para. O campeonato não para e a gente vai ter Copa América no Brasil também em 2019, mas eu me lembro do Eurico Miranda usar, inclusive, convocados para o Sub-20 para adiar jogos do Vasco, né? Porque era um calendário muito... Mas teve isso em 2000... Você não podia ter 3 jogadores convocados. Em 2011, alguns jogos do Santos foram adiados no Campeonato Brasileiro por conta do Neymar. A CBF adiava porque achava que ia prejudicar o Santos. Mas aí eu acho que já não faz sentido porque você tá protegendo só um, né? Assim, mas enfim. Mas é que tá, pela possibilidade de ter. Ou você fecha um padrão, um critério, vamos parar, data FIFA, ou ver na hora. Esse negócio de ver na hora eu acho que mas muito a Copa do Mundo boa, eu acho que tem que parar. Eu acho que tem a regra, vamos seguir a regra. Eu não sei, tem outro país que para? Eu acho que só o Brasil não para. Mas num país... Tá todo mundo lá. Amanhã tem rodada brasileira, desculpa. Tá todo mundo lá jogando, Tá todo mundo lá jogando e no Brasil treinando já pra Copa, treinando pros seus jogos na Copa. E o Brasil, o campeonato começa mas vamos lá. O Dudu não pôde jogar pelo Palmeiras porque a CBF chegou e falou: opa, não, é que o regulamento diz que o jogador tem que ficar afastado. O Cueja passou por isso no Flamengo também, né? Agora. Mas o Paquetá jogou. O Paquetá jogou, quer dizer, pode ou não pode? Aí tinha aquela coisa, o Arthur no Grêmio. Então, assim, você acaba. Mas acho que isso foi mal conduzido pela CBF. Isso foi um erro da CBF, que cagou nisso aí, acho que porque é uma regra que vale pra todos. Por exemplo, teve o Rabiot lá da França que falou: não quero ficar na lista suplente, tchau, um abraço. Então, assim, a partir desse momento ele já tocou na existência de uma lista de suplente. Quando no Brasil falou-se que existe uma lista de suplente, o pessoal falou: caramba, quem é? Estavam desesperados para saber quem era esses 12 além dos 23, né? A CBF que conduziu muito mal isso. Mas eu acho que deveria parar, sim. Poderia parar até antes. Eu acho ruim pra gente que gosta de futebol, mas o Mundial, eu acho pela importância que tem, o campeonato deveria parar, até porque, como a gente falou anteriormente, como você vai dizer que você não está sendo que o tal time não esteja sendo prejudicado? Se o Carly fosse pra Argentina, que deveria... Ou o Kahneman no Grêmio. Se o Carly fosse pra Argentina, teria que parar o Botafogo. Não é que entrar o zagueiro reserva? É delicado, assim. Eu acho que parar ou não parar, acho... Depende muito do ano. No caso do nosso ano aqui, você não tem uma presença massiva de jogadores que vão jogar a Copa. Então, mas você vai desvalorizar o seu produto. Por quê? Bota jogo de noite, jogo 4 da tarde, acho que o jogo mais tarde. O problema não é nem choque de horário, tranquilo, vai ser arruma horário. Mas eu acho que é ruim, assim, pro próprio campeonato mesmo. Porque, voltando, pode acontecer de você ter os 23 convocados pra Copa jogarem no Brasil. Pode acontecer de não. Mas então, o que você vai fazer? Vai abrir exceções ou vai fazer uma regra? A gente Parou. Não é que a gente vai liberar fulano, vamos não quebrar um galho aqui do Santos. É que você falou, né, ser muito moda boi, mas é que assim, já é muito moda boi. O nosso formato de campeonato começando em abril, maio, indo até dezembro, é uma coisa muito esquisita. Se ele começasse em fevereiro, como começa a Libertadores, ou como começa na Argentina, quando eles fizeram o campeonato longo, e terminasse em novembro, dezembro, tudo bem, mas não, começa em maio. Mas aí a gente já que é maio? Terreno espinhoso ali do estadual, acaba no acaba. Mas chegou no estadual, né? A gente prometeu falar sobre a eliminatória. Mandar um abraço pro Felipe Lobo, né? Que adora o Felipe Lobo, que é um amante, defensor do futebol estadual, raiz estadual. E por falar nisso, em campeonato estadual, envolve até a Copa do Brasil também, né? E formatos e tudo. E o Flamengo tem chance aí, de repente, de ganhar as 3 competições de 2018, né? E para sair um pouco do futebol brasileiro, vamos falar um pouco de previsão, né? O que vocês esperam dessa Copa do Mundo aí?
Já vou iniciar aqui meu palpite para campeão, e que ficaria ali entre França e Argentina. Com a Espanha, até melhor que a Argentina. Acho que a Espanha tem um time mais forte. Qual seria a surpresa pra você? Eu acho que não vai ter surpresa. Você acha que não vai ter? Porque a Bélgica é uma surpresa. Eu acho que surpresa pra mim, sério, é Portugal avançar as fases bem finais mesmo. Seria uma essa surpresa. Seria a Bélgica pra mim, mas pra mim isso não é surpresa nenhuma. A Bélgica já tá sendo taxada aí como uma ótima geração belga mais uma vez, há muito tempo, né? Então acho que eles, por fim, têm Você sabe que eu tô acreditando na Inglaterra? Não sei porquê. Eu não sei. Eles são muito Talvez. Aí realmente seria uma surpresa. É verdade, é verdade. Eu respondi minha pergunta, vocês não respondem, eu respondo. Eu acho que a Inglaterra tem grande chance. Seria uma enorme surpresa. Sem dúvida, a Inglaterra fazer algo nessa Copa já seria surpresa. Chegar na semifinal, pra eles é muito importante, né? O Campeonato Mundial, a Premier League sendo tão valorizada, a seleção vir tão mal. Mas é que tá, a Premier League ela é valorizada porque a partir do momento que abriram para os estrangeiros. Mas eu achei amistoso Brasil e Inglaterra, que a Inglaterra foi bem. A Inglaterra tava com muitos desfalques, se eu não me engano. Da linha de 5 que o Tite batalha. E não conseguiu passar. O 0-0 ali foi a Inglaterra. E o Brasil? E o Brasil? Como é que vocês estão vendo o Brasil? Eu vejo o Brasil entre os realmente favoritos. Eu vejo assim, Brasil e França, os dois assim, legais, assim, de melhor futebol apresentado. A Espanha vem aí pelo futebol jogado, mas não sei, eu tenho tido um feeling de que Brasil e França são os dois times mais fortes dessa a França Copa. Continua, eu falei isso no podcast da Trivela também, no dia do sorteio, que a França tem um elenco era espetacular. meu favorito, assim, por conta de elenco mesmo. Não tem um técnico, né? Isso pesa muito. Mas a Espanha também não tem. Quem tem um técnico hoje que eu posso dizer é o Brasil e talvez a Argentina. A Alemanha também. A Alemanha. A Argentina, mais ou menos. Na teoria. Ser um técnico que não foi um técnico de clube, né? Na teoria ele é um ótimo técnico enquanto clube, tanto quanto o Tite era um ótimo técnico, né, no universo clubes. Na seleção, o Tite conseguiu, em 2 anos, aplicar tudo que ele queria, né? A partir logo depois das Olimpíadas, que ele assume, né? Primeiro amistoso e tudo. E o Sampaoli pega faltando 1 ano para a Copa do Mundo, né? Numa Argentina que vinha, sabe-se lá como conseguiu ainda algumas vitórias, mas perdendo. Tata Martino, depois assume o Balsa. Eu não entendo esse problema da Argentina, porque tem tanta gente tão boa, o time tem um elenco sempre tão bom em todas as posições, sabe? Eu percebo uma coisa meio de pelada, tipo o seguinte, quando você tem um cara que é muito bom na pelada, o que você faz? Você quer dar bola pra ele o tempo inteiro, dá a bola e manda ele resolver. Mas na pelada isso funciona, porque o cara dribla 2 e ele faz o gol. No futebol de 11, não dá, o individualismo ele prevalece no 1 a 1, no 1 contra 1. Não tem como, um cara, beleza, você vai lembrar de uma jogada que o Messi já driblou 5, mas isso é muito raro. A classificação da Argentina foi em cima disso, né? E normalmente num contra-ataque, quando o cara, não é mais raro ainda quando você lembra aquele jogo do Messi, do Barcelona contra o Atlético Bilbao, que ele está parado no meio de campo, com o time inteiro defendendo, parado no campo de defesa, que ele consegue passar por 5 e fazer o gol. Mas quantas vezes isso aconteceu na carreira dele, inclusive, na carreira de Pelé, na carreira de Maradona? No mais, é sempre em contra-ataque, o cara dribla 2 ou 3 ou 4 e faz o gol, dribla o goleiro, de repente. Então, assim, a Argentina vive muito isso. Eu vejo a postura do Banega, por exemplo, que foi um cara figura no Sevilha, foi contratado pela Inter. Ele é um cara que na seleção argentina ele pega assim, pum, toca pro Messi na hora, assim, fica procurando o Messi. Ninguém quer protagonismo, parece, né? E o Messi tinha isso um cara... Isso atrapalha também, pode atrapalhar um pouco. Aliás, demais. A seleção da Argentina tem um fator que eu ainda acredito que ela possa vir a ser campeã. Esse 6-1 da Espanha pode ter ajudado muito. Acho ótimo. Porque jogou uma água, um balde de água fria. Eu não coloco a Argentina não está entre as minhas favoritas. Não tá entre as favoritas. Não chega nas semis, acho que cai até as quartas. Pode ser também. Eu acredito, sempre que o Messi jogar, eu vou acreditar. São 7 jogos. A minha torcida é pelo Messi, assim. Eu tenho uma torcida pelo Messi. Ele pode ganhar sozinho a Copa. Ele pode. Ele tem chance, mas olhando a Argentina como um time mesmo. Mas bastam 7 jogos. Bastam 7 jogos. E eu acho que tem muito isso, assim. A Argentina chegou em 2014 totalmente desacreditada. Claro que tinha o Messi, mas arrumou um esquema ali de jogar para não sofrer gols. O problema da Argentina era sempre a zaga, né? Protegeu ali, só que sobrecarregou demais o Messi. O Messi começou a ter que buscar a bola muito atrás, e quando ele ia tabelar, ele não tinha Suárez e Neymar. Ele não tinha. Di Maria, o Agüero foi muito mal. O Agüero foi a grande decepção. O Di Maria se machuca. Mas ele vinha machucado também, o Agüero. Já chegou cambaleado, é verdade. Foi azar, porque se o Agüero estivesse bem, se não existe, né? Se bobear, perderia
Ou se o Higuaín tivesse... Tava na primeira fase, igual 2002 também, de massa. Se fosse o Higuaín de 2010 também, que era um cara que fazia, era muito mais hábil, né? Muito mais ágil também, assim. Depois ele foi ganhando um corpo mais... Ficou mais robusto, né? Ficou mais tanque. Começou a comer bem, ganhar bem, né? Então, começou a ganhar bem. Mas valendo agora, eu acho que isso é interessante, pra você não fugir, pra vocês dois não fugirem. Surpresa eu fugi, né? Bonito. Campeão do mundo, quem vai ser? Argentina. França. Gabriel, e aí? Espanha. Só pra ser diferente. Espanha, tá bom. Só pra ser diferente. Tá anotado valendo, aqui, valendo Mas 10 eu quero reais. deixar claro aqui que eu sempre torço para o Brasil. Sou fã do Brasil. Quero Fernando que o não Brasil tire onda. torce mais, né, também. Eu quero que o Brasil tire onda, destrua e jogue uma bola linda. É, Isso o que eu quero. Brasil, eu não torço pro Brasil como não torço pra ninguém, assim, não é que eu torço pra Argentina. Eu torço pelo Messi, isso é número 1, assim. Eu torço... Porque ele merece uma Copa, O né? melhor Tem jogador umas que eu vi, pessoas cara. chatas parando de falar. O Mauro Betting, cara, que, pô, tem 50 e tantos anos, já 52, desculpa, Mauro, eu não sei, acho que é 53, uma coisa assim. 68. 51. Ele fala, o melhor jogador que eu vi foi o Messi, sabe? Pô, eu só tenho 35, como é que eu vou afirmar outra coisa, sabe? Tipo, Ele merece uma Copa do Mundo, embora pra mim vai abrilhantar a carreira, mas também não perde nada. Não perde nada. Porque já não precisa mais mostrar essa nada. discussão de Pelé Maradona, assim, eu acho que chegou na discussão não, Pelé não, Maradona. eu já acho que o Messi é maior que o Maradona. Assim, na minha opinião aqui. eu não sei se ele é maior, mas que ele é melhor, eu não tenho dúvida. Ele é melhor. Maior, eu acho que tem uma semântica. Tá. Tem uma semântica aí envolvida, maior, né? O que ele significa. E não quanto ele joga. Acho que quanto joga o Messi já superou, sem dúvida. Então, você apostou na França. São 10 reais. Tá anotado aqui. Não sei porque eu quero ganhar meus 100 reais. No final da Copa a gente vê o que deu. E eu sobre o mandei Brasil, Espanha, né? ninguém apostou no Brasil, né? O Brasil, a partir do jogo da Inglaterra que você citou, a gente pode citar outros também que o Brasil, inclusive, ganha da Alemanha, né? No amistoso em Berlim, se eu não me engano. Ganha de 1-0. Em Berlim, ganha de 1-0. Mas é aquilo, né? A Alemanha ainda testando, né? Com alguns jogadores ali alternativos. Eu acho que também não pode desvalorizar esses jogos. Eu acho que o Brasil foi muito bem contra a Áustria, contra a Croácia foi muito bem. São dois times, a Alemanha. Mas a Croácia também entrou ali. Primeiro começa o Modric, depois entrou o Rakitic. Vai mudando, mas aí não sai dá o pra Modric. desvalorizar. A Áustria venceu da Alemanha. E assim, o Brasil jogou ali no primeiro tempo contra a Croácia uma proposta mais ou menos de pouca criação, assim, de se defender. E mesmo assim, com o time pra se defender, tomou um calor, assim, da Croácia. O Brasil, eu acho um dos favoritos, sem dúvida. Foi só a aposta aqui que eu saí, eu joguei por um lado qualquer. Que tá entre os 4 o Brasil, com certeza. Acho que não tem como fugir muito disso. Assim, a gente tá excluindo nessa hall que a gente determinou aqui, o Brasil entra entre os 4 e a Alemanha tá ficando meio excluída, né? A Alemanha nem entrou. Ninguém está citando eles a são Alemanha. os campeões mundiais, mas eu ainda bato naquela tecla, sem fome. Assim. Falando rapidamente sobre o Brasil, eu também tenho. Eu, como o Fernando, não torço pra nenhuma seleção, gosto de ver a Copa do Mundo em si. Eu gosto mais da Copa do Mundo do que de qualquer seleção. Chegar na final, ter churrasco até a final, porque o pessoal só se empolga se tiver o Brasil. Mas também não muda a minha vida. Se o Brasil perder ou ganhar, se o Brasil ganhar jogando bonito ou perder jogando bonito, eu vou ficar satisfeito. Porque o Tite é um cara legal, como a gente sabe. O Tite tem esse poder. Se jogar bonito e ganhar, ótimo. Eu acho que eu torço até. O Brasil começa 5-0, 4-0. O Brasil, eu assisto a Copa como não você tem problema, toda a não, Copa, não mas dói. Não, 7-1 não doeu em nada em mim, não mudou nada na minha vida. Teve uma frase do Marvel dos Anjos, né, nosso camarada, sobre o Tite, que achei perfeita, que o Tite tem um pouco do Papa Francisco, né, aquele cara que faz você voltar a querer acreditar. Ele não necessariamente te converte de novo, né? Mas ele faz. Mas você tem uma dúvida, você cria uma dúvida, puta, eu vou voltar a torcer, né? Porque esse cara é tão fantástico. Imagina o Neymar com 50% disso. Eu tava com a camisa do Brasil aqui, com a panela. Mentira, com a panela. Não. Eu acho, inclusive, assim, que o Brasil saindo nessa Copa pode ser um momento inédito de uma saída do Brasil com uma população apaziguada, falando, não, mas era o Brasil do Tite. Era o um Brasil legado de organização, mas também se preparação. tomar um 3-0, o Brasil do Tite com o Renato Augusto e Tyson vai embora. Um abraço. Mas assim, eu acho que por essas habilidades do Tite, perigo do Brasil rodar e ficar, não, beleza, vamos ver daqui a 4 anos agora manter esses planejamentos, uma coisa que nunca houve. Assim como o poder do Tite, a Copa do Mundo tem esse poder, né? Que o Gabriel tá falando assim, eu emendei, eu gosto muito mais de Copa do Mundo do que de uma seleção, né? Então, nossos times já dão muito problema pra cabeça, pro coração, né? A Copa do Mundo tem essa força, né? De você lembrar onde você tava. Então você fica preocupado um pouco. Óbvio que tua vida não muda, mas porque vai aquele jogo, tem um churrasco depois, você vira um feriado, né? Se o Brasil for... As pessoas que não gostam do futebol começam a gostar. Tem um poder aí
Se bem for pegar pra interessante. somatizar, assim, tentar fatores psicológicos, eu acho que assim, eu torço tanto pelo Brasil assim, em Copa, que como a gente estava falando, a primeira Copa que a gente assistiu em 94, eu me remeto direto à euforia que me levava, que os jogos do Brasil me levavam. Então, Você esperar a seleção brasileira passar nas ruas, né? Exatamente. Parece que assim, na Copa eu espero revisitar essa euforia toda de 94, da primeira Copa que eu vi. Brasil, a Copa do Mundo é o Rock in Rio pra música. Ninguém Pode gosta ser. de rock, aí chega no Rock in Rio. De repente. Cadê o Led Zeppelin? Aí Pode fala ser. assim, essa banda é muito ruim. Você nunca ouviu. É Rock in Rio, é a mesma Não, coisa. e as resenhas, né, pós-shows, É. assim, né, do Rock in Rio. Não, porque a performance não foi lá muito boa, e o cara vira Twitter, técnico de som, né? né, O cara vira especialista, sommelier de decibéis e tal. Bom era da minha época. Não, o Rock in Rio 2 que foi bom. Aí o outro fala, não, mas... Ama, agora Bom tá foi aí, quando o bonitinho. Capital Inicial lançou o Acústico 2 Exato, em Nova York. Mas vamos deixar a magia da Copa do Mundo para um segundo podcast. Segundo podcast, agora toda semana, podcast aqui Entre Jogos da Corner. Fernando, um grande abraço. Guilherme Jungestad. Antejogo. Eu falei antejogo. A corner é futebol entre linhas. Coisas que acontecem nos primeiros programas, né? Então, assim. Exatamente. Eu antejogo. falei entre linhas? Falou entrejogo. Entrejogo. Sensacional. Que aí, é um bom nome. A gente Bom, pode. entrejogo tá aí, ó. Fica a sugestão para um novo. Entre jogos ou antejogo? Antejogo. Antejogo É. é muito blazer, né? Antejogo. Tem que até segurar Antejogo. o Deixa o tempo. antejogo. Pode até lançar uma enquete aí. O entrejogo acho que é um bom nome para uma outra coisa. Vamos pensar aí. Terceiro podcast apenas Então, sobre podcast campeonatos pós-Copa. cariocas. Apenas sobre estaduais. Vamos falar apenas de campeonato estadual. Vamos ver. Mas é isso. Parabéns aí pelo primeiro podcast pra gente. Parabéns, gente. Mais um podcast aí da Corner. É isso aí. Eu, Gabriel Maceira, apresentei aqui e fui!